Atos dos Apóstolos, amém? Capítulo 9, versículo de número 1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz, grife isso, do céu brilhou ao seu redor. Você pode escrever aí onde tem luz, você pode colocar logos, tá? Por quê? Porque essa luz, ela fala com ele. Veja. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso. Pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei, diga comigo junto, diga, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Vamos ler todo mundo junto de novo esse versículo? Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala ao meu coração, em nome e para a glória de Jesus, diga amém. Podeis nos assentar. Muito bem, irmãos. Jesus, ele disse: Eu sou a luz do mundo. Você pode repetir isso? A luz do mundo. Quando você olha para essa luz, e se você olhar muito tempo para ela, você vai sentir, olhando para ela, um incômodo. Principalmente se você vier de um lugar escuro. É ou não é verdade? Vai sentir o reflexo dela doendo na sua vista. Imagine essa luz multiplicadas vezes e você olhando fixo para ela. Imagine o sol ao meio-dia, né? E você olhando para ele. Quando Paulo viu essa luz, era como essa luz do sol ao meio-dia. Era uma luz muito forte. E ele olhando para ela, de tanto olhar, a sua vista ficou cegada.
ele passou a não enxergar porque olhara para aquela luz tão forte. Ou seja, era uma luz que estava fechando a visão de Paulo para o mundo, tirando dele a visão do mundo. A primeira constatação que nós vemos quando essa luz aparece a Paulo é que ele perde a visão do mundo. Imediatamente ele é levado, conduzido à cidade que Jesus havia ordenado que ele fosse. Chegando em Damasco, ele fica em um local, em oração, em jejum, 3 dias, sem comer e sem beber. Dentro desse prazo, o Senhor fala com Ananias sobre Paulo e manda que Ananias visite Paulo, porque através da imposição de mãos de Ananias, Paulo seria curado daquela cegueira. Irmãos, o importante e fundamental nessa história é que nós vemos a história de um homem que era um matador de cristãos, um perseguidor de cristãos, que agora tornou-se um homem de Deus. Mas como que isso aconteceu na vida de Saulo? Como que essa transformação aconteceu? Ele estava pronto para fazer o mal e encontrou com essa luz. Por que eu mandei você escrever logos? Logos quer dizer palavra, verbo. Ele ouviu a luz falando com ele. Ele não sabia quem era a luz. Ele não sabia que Jesus era a luz do mundo. Mas ele ouviu a luz falando com ele. E a luz é palavra. Hoje você está aqui e a palavra está falando com você. Amém ou não amém? Vocês entenderam até aqui? Então essa luz que estava brilhando ali falou com ele. Como a palavra fala conosco. Essa palavra ela não é pregada aqui para você não ouvi-la. Ela vem direto ao seu coração. A Bíblia diz que todo dom perfeito e toda dádiva vem direto de Deus, do trono da graça de Deus para o coração do homem. Amém? Então Saulo, nesse momento, ele ouve a luz falar com ele. E essa luz se apresenta a ele como Jesus, a luz do mundo. E quando ele ouve a voz de Jesus, a luz do mundo, ele é encaminhado, ele é inclinado a seguir a orientação de Jesus, em controvérsia à sua própria vida, porque até então ele perseguia Jesus. Jesus fala para ele e diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas agora Paulo vai ter que obedecer Jesus. Amém? Obedecer. E ele vai e é levado cego àquele lugar. Quando Ananias encontra com Paulo, acontecem 2 coisas que são fundamentais na vida de quem ouve a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo. Olha só, veja aí comigo, versículo de número 17, diz assim: então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes, diga comigo, a vista. Olha só, ele vai recuperar a vista. Mas Jesus, através da luz, cegou ele para o mundo. Ele já não via o mundo. E ele agora, ele tem revelações de Deus que um homem chamado Ananias vai vir pôr as mãos e ele vai recuperar a vista. Esse homem vai até a casa dele e diz: eu vim aqui porque Deus mandou te dizer que através dessa imposição você vai recuperar a vista. E nessa hora, veja só, ele diz: para que recuperes a vista. Somente? Não. E fiques cheio do Espírito Santo. Irmão, se ele só recuperasse a vista, ele ia continuar sendo aquele homem. Com uma experiência religiosa. Com uma experiência. Ele teve uma experiência com a luz. Ele ouviu a voz daquela luz. Mas se ele só recuperasse a visão humana, dali ele iria prosseguir por algum tempo e depois ele ia voltar ao que era antes. Mas olha como Deus é sábio. Ele não recebeu só a visão humana de volta, mas ele recebe o Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo em Paulo faz com que ele tenha agora não aquela visão
de Tarso, mas a visão de um homem de Deus. Então você vai ver Saulo, a partir dali, pregando em Jerusalém, pregando na Galácia, pregando em vários locais aos gentios. E há uma coisa que o Senhor disse a Ananias, no verso 16, ele disse: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém? E veja como ele sofreu. Aí no livro de Atos, capítulo 15, versículo 39, veja comigo. Quando ele faz uma viagem missionária, diz assim no verso 39, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Primeira coisa que lhe acontece, diga, ele foi criticado pelos próprios amigos. Barnabé e Marcos não o acompanharam. A segunda coisa que acontece com esse homem de Deus, veja aí em 2 Coríntios 10, versículo 10. As cartas, com efeito, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Diga, Paulo aprende. Uma coisa muito importante é que as críticas que ele recebera, agora como servo de Deus, como cristão, como pregador do Evangelho, e que ele nunca recebeu quando ele era um fariseu, quando ele era um perseguidor, ele nunca recebeu uma crítica. Ao contrário, todos temiam Paulo como um matador. Mas agora, como cristão, como pregador da palavra, ele é criticado, ele é perseguido, ele é mal falado. As pessoas agrediam Paulo com tantas palavras. É inimaginável como Paulo foi relevado por muitos que outrora sentavam para ouvi-lo. Muitos que outrora temiam a presença de Paulo. Homens da Judéia que sabiam que ele era um homem que tinha autoridade dos principais dos fariseus e dos saduceus. Mas agora Paulo se apresenta como um líder cristão. Alguém que Deus levanta para pregar o Evangelho. E por causa disso, ele é perseguido, ele é criticado. E ele diz, em tudo isso, Jesus seja glorificado através de mim. Então Paulo está aprendendo. Paulo vai recebendo pancada e vai aprendendo. Lá em 2 Coríntios 12, abre aí. No versículo de número 7. Ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então Paulo também tinha um espinho na carne. Alguns teólogos falam que ele era doente, ele tinha uma doença na sua carne. Ele carregava consigo essa doença.
Um homem que curava muitos, mas aquela enfermidade caminhava com ele. E isso não fez Paulo retroceder. Uma terceira coisa, lá em Atos 26, a Bíblia diz que ele foi ridicularizado pelos grandes desse mundo. Atos 26, verso 24, veja aí. Atos, capítulo 26, versículo 24. Bispo, por que o senhor está me mostrando isso tudo? Irmão, muitas vezes, você não entende por que o Espírito Santo, ele tem que estar na sua vida. 24 horas. Atos 26, verso 24, diz assim: dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz e disse: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Amém? Então, Saulo, diante do rei Agripa, diante da corte do rei, ele traz uma defesa, e nessa defesa ele é ridicularizado. Olha o que a Agripa diz: olha, eu acho que você está falando isso aí para me converter, para eu ser cristão. E ele disse: olha, tomara que você fosse, e todos os que estão aqui também. Quem aqui já foi ridicularizado? Porque é crente, porque vai à igreja. Paulo está passando por isso que você passa. E aqui, eu não quero nem que você abra, basta que você ouça. Lá em Atos 14, fala que ele foi apedrejado, irmãos. Sabe o que é apedrejado? A Bíblia diz que os cristãos da época fecharam para Paulo não morrer de tanta pedrada que levava. Lá em 2 Coríntios 11, a Bíblia fala que ele foi visitado inúmeras vezes nas aflições. Que aflições? Queridos, Paulo era rico, muito rico. Ele tinha uma fábrica de tendas, ele e seu pai. Mas Paulo se desfez de tudo o que ele tinha e ele transformou o dinheiro que ele tinha, sabe em quê? Você está segurando. Papiros, papéis, tinta, que era tão caro. E Paulo teve que comprar papéis e tinta para escrever as cartas do Novo Testamento. Todas as revelações de Paulo, todos os livros que Paulo escreveu às igrejas, que nós lemos hoje no Novo Testamento, custou muito dinheiro. Na verdade, Paulo termina a sua vida numa casa de aluguel, sozinho. Olha que coisa. Em 2 Timóteo 4, fala que ele foi abandonado pelos irmãos. E por último, lá em Filipenses 3, ele foi perseguido pelos falsos cristãos da época. Então Paulo foi muito afligido. Bispo, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, amado, que quando Ananias impõe as mãos sobre Paulo, não foi algo que não fosse premeditado por Cristo. O Senhor disse: vai lá, recupera a visão dele, mas também ministra o Espírito Santo na vida dele. Por quê? O próprio Jesus falou: porque ele verá como e quanto ele vai ter que pagar por causa do meu nome. Como e quanto? Quando Pedro disse: Senhor, tu me amas? Jesus disse: eu te amo, Pedro. E Pedro repete: tu me amas? Jesus fala: tu me amas? Pedro diz: eu te amo, Senhor. E Jesus vai e diz: ô Pedro,
mas tu me amas mesmo? E Pedro disse, Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Jesus disse, então, apacenta as minhas ovelhas. Porque tu vais para um lugar que não queres, vão te vestir como tu não queres, e ali naquele dia tu vai glorificar o meu nome. E naquele dia tu vai saber como vai ser glorificado o meu nome. E Pedro foi crucificado, mas não como Jesus. Tiraram suas vestes, como todo crucificado tinha que ser crucificado nu. E apesar disso, olha o que acontece com Pedro. Ele diz, não me crucifiquem como fizeram com o meu Senhor, porque eu não sou digno de morrer como ele. E puseram Pedro de cabeça para baixo crucificado. Pedro ali arrumou um jeito de glorificar o Senhor na morte. Amém? A presença do Espírito Santo, irmãos, é fundamental para Paulo resistir tudo isso que eu falei agora. E é por isso que o cristão, diga o cristão, ele não pode não ter o Espírito Santo, não viver com o Espírito Santo. Bispo, eu ouvi a palavra, eu vi a luz de Deus, porque a palavra, segundo o Salmo 119, é lâmpada para o nosso caminho. Mas o que adianta você ouvir a palavra, o Logos, Deus fala com você pela palavra, mas você não receber o Espírito da palavra? Aí vem os problemas, como tem aquela parábola, né? Vem a chuva, vem as ondas do mar, e quando bate, aquela casa que está sobre a areia cai. Só a casa que está sobre a rocha permanece. Então, sem o Espírito Santo, você não aguenta as aflições que Paulo passou e que nós passamos nesse mundo. E muito mais agora, que estamos no período da volta de Jesus, no período do arrebatamento. Irmãos, abram os olhos, nós estamos vivendo os últimos dias. Bispo, quem vai ser arrebatado? Apenas a igreja que é justificada pelo sangue do Cordeiro. Entenda, a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Você e eu não somos justos. Quem pecou hoje, levanta a mão. Quem pecou ontem, levanta a mão. Você peca todos os dias e eu também. Mas o que faz nós sermos levados ao reino eterno, através do arrebatamento, não é a nossa justiça própria. Não é porque eu sou bom. Não são as minhas obras. Mas o sangue de Jesus que tira o pecado do mundo. Se eu entregar minha vida a Ele e receber o Espírito Santo, e a minha vida passar a ser orientada pelo Espírito Santo e não mais por mim, pelo meu eu, quando eu sacrifico o meu eu para servir a Deus, então eu sou justificado. A teologia mostra que justiça divina é a única solução para a raça humana. Veja, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui é pai ou mãe? Se uma pessoa matasse seu filho, estuprasse, esquartejasse o teu filho, a tua filha, e essa pessoa fosse presa e levada a juízo, você acha que um juiz poderia não prender esse homem e dizer, olha, apesar de tudo que ele fez, eu tenho um coração bom para perdoar ele e eu vou deixar ele sair livre? Você aceitaria um negócio desse? Claro que não, né, pessoal? Ele matou, ele estuprou um filho seu. Agora preste bem atenção. Deus também não aceita. Mas Deus não é amor? É. Mas Deus também é justiça. Deus também não aceita isso. Então como é que esse homem que matou e estuprou será salvo? Como é que você que peca todo dia será salvo? Você é réu e já declarado criminoso, delituoso. Você mesmo levantou a mão aqui e disse, eu todo dia peco. Então como é que você vai ser salvo desse jeito? Como é que você vai para o céu desse jeito? Se todo dia você peca? Quem quer saber? Só tem um jeito. E o jeito é que, pela lei de Deus, se um juiz pegar um condenado e absolvê-lo, sendo ele culpado,
Esse juiz é tão culpado quanto aquele que cometeu o erro. Então Deus, na sua justiça, não poderia absolver a raça humana. Toda a raça humana teria que ser condenada ao inferno. Olha o que a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, vão para o inferno. Mas qual foi o jeito encontrado? Jesus, ele vem se apresentando como, no passado, era morto o cordeiro, era morto aquele cabrito, aquele bode, era morto, sim ou não? Um era sangrado dentro e outro era levado para fora da cidade, para ser solto, sozinho, no meio do deserto. Essa liturgia levítica que acontecia no passado, pela remissão de pecados, ela vai se assemelhar à presença de Jesus. Quando ele veio como o cordeiro vicário, ele veio como o cordeiro da substituição, para sangrar, e no sangue dele, na morte dele, ele toma o lugar de todos aqueles que creem. Então, a única forma da justiça divina não aplacar sua vida e levar você para o inferno, e eu também, é que nós recebemos Jesus como Paulo recebeu. A luz se apresentou e Paulo recebeu a luz. E quando Jesus entra na vida do homem, quando o sangue dele é derramado, Deus, usando da sua justiça, ele pode dizer: esse está salvo. Esse, apesar de todos os seus pecados, o sangue cobriu tudo isso. Então, veja, quando Jesus foi para a cruz, ele imputou sobre si, Isaías 53, ele levou sobre si todos os nossos pecados. A nossa culpa, o castigo que nos traz a paz, ele levou sobre si. Então, quem aqui tem raiva de alguém que fez um mal a você, ou tem uma chateação ou uma mágoa? Levanta a mão com sinceridade. Glória a Deus pela sinceridade. Glória a Deus. Fico feliz com essa sinceridade. Eu vou tirar esse peso da sua vida hoje. Você quer? Eu vou te revelar como. Estou todo arrupiado, só em falar. É que, irmão, por pior que aquele homem que matou e estuprou fez, quando ele recebe Jesus, ele é perdoado. A culpa dele, Jesus carregou na cruz. Então, você poderia apontar para ele e dizer: você matou meu filho. E ele vai dizer para você: é verdade, eu estou muito arrependido, mas Jesus já me perdoou. Entende isso? Agora você precisa perdoar, porque Jesus já perdoou. Ele levou sobre si a culpa daquele homem. Bispo, eu não me conformo, mas ele levou a sua também. E a Bíblia diz que se você não perdoa aquele que você vê, não será perdoado por aquele que você não vê. Irmão, não transfira a culpa de alguém para você. Bispo, como é que eu faço isso? Quando você não perdoa. Porque quando você entende o perdão de Deus, que a culpa Jesus levou sobre si, então não resta mais motivo para mágoa, para raiva, para ódio, para nada. De forma que nenhum de nós podemos guardar nada de ninguém. Dia nenhum. Olha o que diz aí, abra a sua Bíblia, por favor. Pronto, abra aí em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Lamentações, capítulo 3, verso 22. Diz assim, ó: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Cada vez que você acorda, Deus renova a misericórdia sobre sua vida. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então, se cada dia Deus renova a misericórdia sobre a tua vida, você disse, eu pequei hoje, eu pequei ontem, eu pequei anteontem, você assumiu. Então, pela sua culpa, você deve ser condenado. Mas por causa do sangue de Jesus, a culpa vai sobre ele. Olha como é que era. O sacerdote pegava o animal, impunha as mãos sobre o animal, sobre a cabeça do animal, e passava espiritualmente a culpa para o animal, do povo. O povo ofertava o animal e ele transferia a culpa para aquele animal. O pecado daquela família ia todo para o animal. E aí ele sangrava aqui no pescoço do animal, assim, ó. E aquele sangue que era derramado era pela culpa daquelas pessoas que davam aquele animal. O que é que diz lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu aquele animal, o cordeiro, Jesus, para carregar a culpa sobre si. Deus, o sacerdote, transfere para Jesus a culpa de cada um de nós. E quando Jesus sangra na cruz, é transferida a culpa. Por isso que o nome é sacrifício vicário. Vicário quer dizer substitutivo. Ele entrou no meu lugar e no seu. Irmão, com a mesma obra que Jesus fez na cruz, nós temos que fazer na vida do outro. Amém? Então Saulo, ele recebe o Espírito Santo para entender isso que eu estou falando para você. Vinha apedrejadas, vinha falácias, o povo ia xingá-lo, o povo ia persegui-lo, ele ia ter aflições financeiras, ele ia ter que gastar tudo para poder escrever as cartas, ele ia ficar numa miséria de dar dó, ele ia ser rejeitado pelos amigos. Mas Paulo disse, em tudo isso eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Paulo declara, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo, ele tem o Espírito Santo para declarar a ele o que ele tem, o que ele é, independentemente das circunstâncias. É isso que eu quero passar para você. Ser um cristão não é viver por vista, mas é viver pela fé. Está lá em 1 Coríntios 5,7, você vive pela fé. E se você não viver pela fé, você peca. A minha fé é que toda a culpa que eu tinha foi para Jesus. Então se alguém tem raiva de mim, presta atenção nisso. Não tem motivo de tê-lo. A não ser que queira carregar sobre si a culpa. Porque uma vez que todos os meus atos, todas as minhas culpas, eu já fui absolvido, já foi para ele, não é minha, é dele. Eu não tenho que pagar por isso, porque ele já pagou na cruz. Se eu fiz um mal a você, e você tem raiva de mim, hoje eu te declaro, tire essa raiva e transfira para ele a minha culpa. Porque se ele carregou a minha culpa, você não pode mais ter raiva de mim. E se você continuar com essa raiva de mim, olha que coisa. A culpa não é carregada por ele, mas por você mesmo. Aquilo para o qual você estava me culpando, volta para a sua própria vida, para a sua própria desgraça. Por isso que a Bíblia diz que quem não perdoa quem vê, não será perdoado por aquele a quem não vê. Você não pode, não deve guardar mágoa de ninguém. Amém? Entendeu isso? Não guarde, porque é para a sua própria desgraça. A Bíblia diz, a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Então tem que ser uma boa medida recalcada, transbordante.
Você vai ter que pensar bem antes de culpar o outro, antes de apontar o outro, antes de afrontar o outro. Lembre-se, Jesus carregou a tua culpa. Então, aquela pessoa que te fez o mal, você deve orar para que ela se converta e a culpa dela seja transferida para Cristo. Porque você não pode julgar o seu irmão. Você não pode falar dele. Você não pode agredi-lo. Porque você também era digno de receber tudo isso e Deus tirou de você a culpa. Jesus contou uma parábola dizendo assim, que um cidadão devia 10.000 denários a um senhor. E o senhor o perdoou. Chegou para ele e disse, olha, quanto você me deve? 10.000 denários. Tá, você não me deve mais nada. Pode ir embora. O que, senhor? O senhor me perdoa a dívida? Perdoei. Pode ir embora, tranquilo. E aquele homem sai feliz e contente. E no caminho ele encontra com outro homem que o devia. Ele olhou para aquele outro homem e disse, cadê meu dinheiro? E o homem disse, olha, me perdoe, eu não tenho agora para lhe pagar. Então ele chamou outros 2 homens e disse, batam nele, açoitem ele, porque ele vai ter que me pagar. Então açoitaram, bateram no outro homem, deixaram ele rente no chão de tanta pancada sangrando. E alguém foi dizer para aquele senhor que havia acontecido tudo isso. E aquele senhor chamou aquele homem que mandou bater no outro, a quem ele havia perdoado. E olhou para ele e disse, por quê? Que você me devia tanto e eu te perdoei. E aquele homem que te devia menos do que você a mim, você não perdoou. Eu te perdoei, eu poderia ter mandado bater em você e te prender, mas eu não fiz, eu te liberei. Por que você não fez o mesmo pelo outro? Sabe o que Jesus está dizendo nessa parábola? Ele está dizendo para você, eu fiz por você, por que você não faz pelo outro? Eu não te perdoei, por que você não perdoa o outro? Você era réu, culpado, você tinha que ir para o inferno, mas eu te perdoei. Por que você manda o outro para o inferno? Quem aqui num grito de raiva não mandou alguém para o inferno? Não desejou o mal de alguém, né? Quem aqui não teve esse coração de querer matar alguém de uma raiva? De bater em alguém? Quando você fizer isso com o teu semelhante, você está agredindo a você mesmo. E aquela culpa que foi para Jesus, ela volta para você que não perdoou. Entende isso? Então, irmão, a nossa vida é perdoar, perdoar, perdoar. O tempo inteiro. O tempo todo. Porque é disso e é daí, é dessa compreensão espiritual que vem a nossa salvação. Você acha que um homem que matava tanta gente como Paulo entendia o perdão? Você acha que um homem que queria prender os cristãos e levá-los para serem crucificados entendia o perdão? Mas Odenias, quando impôs as mãos, fez o quê? Transferiu o Espírito de Deus para ele. Ele foi cheio do Espírito Santo. Então, levanta a sua mão direita agora. Diga, o Espírito Santo é fundamental na minha vida. Ele é o selo de Deus para mim. Diga, ele possui o penhor. O penhor. É ele que me dá as maiores revelações de Deus. Ele me dá acesso ao Pai. Ele me fortalece. Eu tenho que ser cheio dele para que ele me entregue nas mãos a espada, o capacete, a couraça da justiça, as botas do evangelho. Irmão, quando você vê Efésios 6, diga, é o Espírito Santo que me dá a armadura de Deus. Quem aqui tem a palavra? Levante ela. Quem tem a palavra? Levante ela. Bem alto, por favor. Você levantou a palavra? Sim ou não? Sim ou não? Não. Você levantou a Bíblia. Você sabe por quê? Escute isso, é forte.
Você levantou a Bíblia, porque a palavra quem dá é o Espírito Santo. E só tem a palavra quem tem o Espírito Santo. Você pode ter o livro, mas o Espírito do livro é que dá a palavra. Porque tem muito crente que diz, que eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei orar. 10, 15 anos de crente, eu tenho vergonha. Sim ou não? É que você tem a Bíblia. Você tem a Bíblia, você tem. E se você quiser, tem livraria para vender isso aqui. E é bom que você tenha, é bom que você leia. Mas o Espírito da palavra é que você tem que ter. Porque é Ele que te dá a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É Ele que te revela o que isso aqui está dizendo. Se Ele não te revelar, se você não tiver o Espírito Santo, você vai ser mais um religioso com a Bíblia na mão, sem entender o que ela diz, sem entender para o que ela foi enviada. Então você vem para um culto como esse, ouve o mesmo que todos ouvem, mas só quem tem o Espírito Santo entende a palavra. Você pode entender a letra, e a Bíblia diz que a letra mata. Quem vivifica o homem é o Espírito. Se você tem o Espírito, você tem vida. Se você tem o Espírito Santo, você tem a palavra. Se você não tem, você não tem nada. Só um livro. Quantos ateus já leram a Bíblia toda e não creem em Cristo? Porque não tem o Espírito da palavra. Levante novamente a sua mão e diga, o Espírito Santo em nós vai nos guiar, como guiou a Paulo. Vai nos fazer santos. Ele vai nos dar a condição de sermos filhos de Deus. Ele vai realizar o Pentecoste na nossa vida. Sabe o que é o Pentecoste na sua vida? Pergunta para o seu irmão. Você sabe o que é o Pentecoste? É uma festa de colheita. Irmão, eu mostrei aquele vídeo que mostra o joio e o trigo. Quem lembra? E quando o cara faz assim, esmigalhando o joio, quem viu isso? Levanta a mão. Só tem palha. E quando ele faz assim, esmigalhando o trigo, tem sementes lá. Porque o trigo gera fruto, o joio não. Você sabe que dentro da igreja tem o justo e o injusto. O ímpio está lá fora. Quando você é da igreja, ou você é justo ou injusto. Quando você está lá fora, declaradamente você é ímpio. Quando você é justo, você não é justo porque você é. Você é justo porque você entendeu a vontade de Deus pelo Espírito Santo. E quando você dentro da igreja é injusto, ao ponto de achar que pode ter no coração raiva do outro, que pode falar do outro, condenar o outro, dizendo-se cristão, e você tem atos que são totalmente avessos ao cristianismo, então você é injusto. Sabe o que é injusto? É injusto Jesus ter ido para a cruz por você, levar toda a culpa sobre ele, e você não reconhecer isso, sim ou não? É injusto que Jesus deu todo o tempo dele para salvar você, sim ou não? Ele saiu lá do céu, sentado num trono de glória, e desceu e se fez em forma humana e sofreu por você, sim ou não? E você sai da sua zona de conforto para sofrer por ele? Porque cristianismo é sofrimento. Cristianismo é renúncia. Ele renunciou à forma de Deus e se tornou carne. Habitou entre os homens e sofreu as tentações e as aflições que o homem sofre. Ele teve fome. A Bíblia diz que depois daqueles 40 dias no deserto, ele teve fome e sede. Jesus teve medo. Sabe quando ele estava no Getsemane, ele chorou, ele gemeu. Porque ele sabia que era muita dor que ele ia sofrer. Mas mesmo assim, apesar da sua forma humana, ele também era Deus. E por causa de ser Deus, ele sabia que não haveria justiça nenhuma
para nós se ele não fosse até o fim. Então, não é justo tanta dedicação que ele teve por nós e nós termos uma vida tão cheia de tantas coisas e deixarmos Deus em segundo ou em terceiro plano. Não é justo, irmão. Ele deu a vida por você e você não dá a vida pelo outro. Ele pregava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Ele levou a palavra. E você leva a palavra? Ele disse, eu sou a palavra. Eu sou o verbo. Você é a palavra, é o verbo? Bispo, não, isso não é justo. Lembre-se, quem vai ser arrebatado não é o injusto, é o justo. Irmãos, você acha que ser dizimista e ofertante na casa de Deus é justo ou injusto? Não é justo? Quando você estava no mundo, você não tinha outros desejos, paixões e coisas que você gastava lá fora? Quando você se converte e vem para a casa de Deus, você tem que ser coluna na casa do Senhor. É justo que Ele deu tanto a você, agora você tem que devolver a Ele o que é dele. Davi disse assim, Senhor, nós nada te damos, nós apenas devolvemos o que o Senhor nos deu. É justo. Mas quando você não entrega o dízimo e a oferta, você é injusto. Quando você não evangeliza, você é injusto. Quando você não ama o próximo, você é injusto. Principalmente quando você não ama o próximo como a si mesmo. É injusto isso. É injusto. Então nós temos que aprender mais sobre a justiça para não sermos tão injustos. E estarmos com a Bíblia na mão, andando nas ruas assim, dando a paz do Senhor para todo mundo, dizendo glória a Deus, nos achando justos, mas vivendo uma vida injusta, não praticando a justiça de Deus. Irmão, não carregue apenas um livro, viva a palavra. Seja sábio para entender a justiça de Deus. E último ponto, para isso você tem que viver a plenitude do Espírito Santo. Sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser pleno. 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 E ser pleno do Espírito Santo é viver um profundo autoconhecimento. É ter consciência do seu próprio pecado. É estar realmente arrependido por todo o seu histórico humano. Ser pleno do Espírito Santo é se libertar desse egoísmo, desse egocentrismo, onde você é o centro de tudo, tudo tem que girar em torno daquilo que você quer. Ser pleno é ter fome da palavra, é ter sede de Deus. Quando você é pleno, você ama os seus irmãos como a si mesmo. Quando você é pleno, você tem vitória sobre o inferno. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra você. Sabe o que é ser pleno? Apocalipse 12 diz, e não olharam para as coisas do mundo, mas olharam para o alto. Não amaram as suas próprias vidas. Por isso eles venceram o diabo, a serpente, o antigo dragão. Amém? Quando você vence o diabo? Quando você é pleno do Espírito Santo. E por último, ser pleno é ser capacitado para suportar as afrontas. Sempre elas vão vir. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas quando você é pleno, apesar delas, você continua servindo a Deus. E com mais vontade. E com mais, vontade mesmo. Eu imagino nos anos 70, 80 e 90, que eu vivi como cristão, sabe como é que o crente era chamado? Fanático. Falei sexta, não foi? Fanático. Todo mundo dizia que os crentes eram... Quem já disse que todo crente é fanático? Quem já ouviu isso? Você sabe por que os crentes eram chamados de fanáticos? Porque todos os cultos eles estavam na igreja.
Porque eles todo dia estavam na igreja. E carregando Bíblia na mão. E sabe o que mais? Tirando as vestes imundas que o mundo traz, a moda do mundo, e se vestindo com sobriedade. Então o povo olhava e dizia, esses crentes são tudo bando de fanáticos, olha como é que eles se vestem, olha como é que eles falam, olha como é que eles andam. Só querem estar dentro de igreja, só querem estar carregando esse livro aí para cima e para baixo, bando de fanático. 70, 80, 90, início de 2000. Mas agora, perto da volta de Cristo, irmãos, na apostasia dos últimos tempos, e Paulo falou a Timóteo que não aconteceria o arrebatamento sem que antes viesse a apostasia, o que é que nós vemos nos crentes? Um esfriamento. Você lembra quando você era católico romano? Você ia para a missa dia de domingo, não ia? Só. O que é que nós vemos nos crentes? Eles vão para o culto de domingo. Só trocaram as placas, mas eles continuam vivendo a mesma religiosidade. Quando você é pleno do Espírito Santo, você quer ter contato com a água da vida o tempo todo. Você não se conforma, não há conformidade em você passar 6 dias numa vida secular e no último dia, ou no primeiro dia, conforme você queira, vir à casa de Deus. Você, quando tem a plenitude, você diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você quer estar assiduamente na igreja, assiduamente na obra, assiduamente na oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, irmão. Quantos crentes hoje oram 3 vezes ao dia? Daniel era um homem voltado à leitura. Quantos crentes são voltados à leitura da palavra? Um homem sábio. Quantos crentes hoje têm sabedoria para se dizerem cristãos? Então, tudo isso é necessário. A plenitude do Espírito Santo na vida de Paulo, a imposição daquele homem, Ananias, na vida de Paulo, para não tirar só a cegueira, mas enchê-lo, fazê-lo pleno do Espírito Santo, foi para que ele deixasse de ser o que ele era e se tornasse o grande apóstolo Paulo. A palavra apóstolo quer dizer, lá no original, o nome no grego é apoklion, que quer dizer mensageiro. Então Paulo se tornou um grande mensageiro da palavra do Senhor. E por que da palavra e não da Bíblia? Porque ele tinha o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Foi Paulo que declarou, lá em 1 Coríntios 2, que as coisas espirituais são discernidas por aquele que tem o Espírito Santo. E quem não tem, não consegue entender. Então esse Paulo foi cheio para se tornar um instrumento de Deus. O próprio Jesus disse, Ananias, não olha para o histórico de vida dele. Não olha. Porque este é para mim um instrumento de glória. Talvez você diga, eu não sou digno, por tudo que eu já fiz na minha vida, de pregar o Evangelho. Mas faz tempo que Deus quer que essas escamas caiam dos teus olhos. Faz tempo, irmão, irmã, que Deus quer que você recupere a visão e seja cheio, pleno do Espírito Santo para se tornar um mensageiro de Deus. Não se conforme com esse mundo, seja renovado no entendimento. E aí você vai perceber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Amém? Fique de pé.